Lá na redação chegou o livro do Bruninho pra mim ali e junto chegou um envelope pro Luiz Fabiani. Eu deixei lá, não é, na mesa do Luiz Fabiani pra ele poder pegar. E a hora que ele abriu, ele falou pra mim: Capriotti, olha só o que chegou pra mim aqui, uma correspondência sem remetente, anônimo, com as denúncias da gestão Augusto Melo. São 50. Eu recebi no WhatsApp. São 50 denúncias, sei lá, um negócio. Deixa eu ver isso aí, ô Fabiano, deixa eu folhear. Eu comecei a folhear ali, é um livro, uma revista, não, uma revista, vai. Comecei a folhear e tinha ali 50 pontos em que o Augusto Melo deixou um problema no Corinthians. Eu não sei se todos são comprovados, documentados. Eu não sei porque isso é uma guerra política. 50 isso é uma denúncias. guerra política. 50 denúncias. Mas o fato é que tem coisa demais. Tem muita coisa ali. Em 1 ano e meio, que nem chegou a dar 1 ano e meio, o Augusto conseguiu criar uma revista de problemas. 50 problemas listados, elencados. Insisto, não sei se são todos, se está tudo documentado, comprovado. Mas é muita coisa, gente. É muita coisa. Como assim 50 problemas em 1 ano e alguns meses de gestão? Aí quando eu digo que o Corinthians não tem salvação, você tem que implodir o Corinthians, administrativamente falando, e recomeçar do zero. Sai todo mundo. Acaba conselho, acaba tudo. Zera o game, como dizem por aí. E traz aí, vamos buscar no meio da torcida, no meio de beneméritos, alguém que tenha capacidade para comandar o Corinthians. Alguém que consiga comandar o time do Corinthians profissionalmente falando. Ah, porque eu amo o Corinthians, porque eu sou corintiano desde que eu nasci. Bom, corintiano desde que nasceu tem 30 milhões, 35 no mundo inteiro. Corintianos desde que nasceram. Mas é profissional, de verdade, para olhar esse problema e recuperar o Corinthians do ponto de vista administrativo, não tem lá, gente. Não tem. Recebemos aqui o presidente em exercício do Corinthians na sexta-feira. Depois nós temos aí vários cortes dessa entrevista nas nossas redes sociais. Eu estava dando uma monitorada nos comentários dos nossos ouvintes, de quem visitou ali. Impressionante. Nenhum torcedor corintiano se sente representado Exatamente. pelo Osmar Stabile, pelo que ele falou aqui. Ao contrário, tô dizendo, Perderam a é mais do credibilidade, mesmo. é mais do mesmo, É mais do perderam a mesmo. Né? Pega os cortes que estão aí nas nossas redes sociais, vocês vão ver lá a torcida do Corinthians falando a respeito da entrevista. Tudo bem, até concordo contigo e acho que com o torcedor que não aguenta mais, mas eu daria um pouco de tempo pro Osmar Stabile, quer dizer, o cara acabou de chegar também, tá pegando terra arrasada, não só da renovação e transparência, que nunca houve renovação, muito menos transparência, e de uma gestão totalmente enfraquecida, sem credibilidade do Augusto 30 Melo. anos, João. Ele falou aqui, já era da gestão do Vitalício, Alberto do Alibe. Vitalício. Capri, Mas Gestão agora Alberto do ele tem um Alibe. poder que jamais teve, né, Capri? Hoje ele tem um Tem que poder. esperar um pouquinho também. Ele tem o sei poder lá. de, por exemplo, mexer com estacionamento. Ele tem o poder de liberar ou não o Memphis Depay. Mas quando nós falamos, por exemplo, da base, vocês sentiram firmeza naquilo que ele deve estar ouvindo a gente, ele é nosso ouvinte, o presente, com todo o respeito, mas vocês sentiram firmeza, por exemplo, quando ele respondeu sobre a base é do política. Corinthians? A base, então, mas não infelizmente, pode ser, eu sei, então, mas não tem pode que mexer ser. aos poucos com isso. Então, Capri. não pode ser. Só que nesse Esse é o momento- problema. Por isso tem que implodir, Nesse limpa momento, tudo, ele sai não é todo o mundo. Ele é o presidente tampão, né? Já no sábado a gente vai ter a definição se o Augusto volta ou não. E aí vamos ter um processo de eleição É. no Corinthians. Pode até ter um acordo lá e de repente Eu acho que o seguir Stabile- o Stabile até o final. Me Aí vai passaram hoje que o Stabile fica até o fim de 26. Mas E aí depende do dificilmente- conselho tomar essa decisão. Ganha a eleição? Não, me falaram que talvez nem tenha nem eleição. tem Ele é eleição. quem que me dado a passaram hoje. condição até o final do Nesse mandato. cenário que tá aí, ele é capaz de ele ganhar mesmo. Acho que ele vai ficar até o Agora, final de aí, 26. Tem que ter saúde, viu? É. Para ser presidente do Corinthians hoje, tu tem que ter saúde para aguentar a pressão Mas e isso- o comando paralelo. Capriotti falou uma coisa importante aqui. Eu concordo, Capri, com você. Quando você fala o seguinte, pô, mas o cara tá lá desde 2000 a bolinha. É complicado. Um cara que tá tanto tempo no clube, que nunca teve esse poder, é bem verdade, mas com os mesmos vícios, com as mesmas coisas, com as mesmas maneiras, com os mesmos modus operandi, isso aí é um saco pro torcedor. Por isso que não passa credibilidade. Agora, eu acho que pela primeira vez
talvez nos últimos anos, não sei, até que provem o contrário, o Osmar Stabile, ele não tem... Então, é isso que eu quero dizer. Ele não tem nada que deponha contra ele. Porque o Augusto, antes de entrar, tinha. Que era assessor da base, o caramba, que já tinha feito isso e aquilo. O André Negão, a gente já sabia o histórico também. Do Ilho do Bingo, a gente já conhecia também. André Sanches, não preciso nem falar. Roberto de Andrade, Mário Gobi, todas as cobras, a renovação e transparência. Cobras, entre aspas, no bom sentido, se é que há um bom sentido nisso. O Osmar Stabile, e eu não tô passando pano aqui, até porque a gente apertou o máximo possível aqui, o atual presidente, eu acho que se ele tem nível para exercer esse cargo até o fim de 2026 para novas eleições, cara, o Corinthians estava à deriva, um barco afundando, sem rumo algum com Augusto. Pelo menos você tenta fazer um redirecionamento, se é que existe esse termo aqui. Redirecionamento de rota com um cara que, ao meu ver, ele tem capacidade para isso. Eu acho que o Stabile, ele expôs uma... Eu concordo com você. E eu acho que essa cobrança do Capri, ela vai ficar forte no momento em que, no dia 9, definir de uma forma oficial a saída do presidente que está afastado, né? Ou a volta dele. A volta, inclusive, do Augusto vai deixar esse ambiente do Corinthians mais explosivo ainda. Você acredita nisso? Na volta dele? Não, eu acho remotíssima, mas não descarto. Não descarto. Eu não cravaria. Então, mas Chama, por favor, lá alguém para dar uma olhada no microfone do Pretzel, tá, vai e vem. Mas o pessoal do... Acho que agora deu um estalo. Acho que agora... Às vezes pode ser mau jeito Aí, no microfone. pode O ser. pessoal do Augusto tá confiante. Então, bom, enfim, essa é uma guerra de fica, não fica, tal. O que eu queria dizer rapidamente é o seguinte. O sistema do Corinthians, ele é arcaico. Pode vir qualquer cara aqui dar entrevista pra gente e ele vai ter o mesmo posicionamento, porque é preciso fazer politicagem para permanecer no cargo, se eleger e coisa do tipo. Então, nós somos contra esse sistema arcaico, por isso que a gente defende a tal da SAF. A implosão. Exato. Que, cara, no sentido figurado, não vai acontecer. Começar do zero, mas com um novo modelo, exatamente. Seria o ideal. Sim. Se implodir tudo. Sem precisar de 300 pessoas, Capri, que é muita gente para definir isso. Vai acontecer. Dá voz Não à vai torcida. acontecer, claro que não vai Dá acontecer. voz à torcida, evidente, dá né? voz ao sócio torcedor, ouvir as lideranças das torcidas, do torcedor comum, entendeu? Eu acho que dá para fazer coisa melhor num mundo tão moderno. Agora, se continuar esse sistema arcaico, não adianta, ninguém vai bater de frente com ninguém lá. O Augusto quis bater de frente, o que aconteceu com o Augusto? Caiu. Ele se deu mal. E outra, o Ministério Público agora abriu investigação aí pro André Sanches e pro Duílio Monteiro Alves. Quer dizer, Expandiu a investigação, né? aumentou a investigação. Quer dizer, cadê a credibilidade do clube também? Não, mas a E questão outra, é dentro. esses caras O que têm vai que ser acontecer dentro, expulsos. Capri? Mas se eles não então, forem isso que é expulsos, importante. afeta ainda mais a credibilidade. que Aliás, me incomodou do isso é uma, Osmar então, Stabile. isso é uma Isso outra que me coisa. incomodou. Lá Ele nos não comentários, respondeu a tua pergunta. isso, lá nos comentários, os torcedores falando exatamente isso. Ele não Focou na peitou realidade. o André Sanches. Os torcedores querem a expulsão do Andrés. E esperavam ouvir ele falando que eu vou brigar pela expulsão do Andrés. A torcida tá esperando Claro. isso, que ele falasse isso, né? E ele não disse isso. Ele falou, tem que ver o conselho, tem que não sei o quê. Que isso deve, irritou- pode mas dever você sabe, algum isso irritou favor os para o André. torcedores. Eu não sei Pode nem se dever é só algum isso. favor para o Aí André. vai com o que o Quesada acabou de falar. Ele precisa do apoio dessa gente Claro. para ser presidente. senão não ganha. Por isso que o Corinthians, ele tá tão enraizado da pior forma possível com essa gentalha, porque é uma gentalha, baixo nível. Baixo é uma nível. gentalha baixo nível. Entendeu? Para ficar só aí, para não tomar outro processo por causa dessa gentalha aí. Que ele não pode se posicionar publicamente que ele é favorável ao banimento, à expulsão do quadro associativo, porque pode ser que ele dependa dessa gentalha para conseguir votos e ser eleito como presidente do clube. Esse é o Corinthians, esse é o modus operandi. Um clube de 35 milhões de torcedores que fica na mão de 300 caras aí, 2.000 caras, 1.500 caras, uma gentalha. Se o Corinthians for eliminado amanhã, o Dorival pode cair? Sim, É. sim. Não tem, eu acho que Porque, sim. viu? Eu acho Se ele que não pediu cai. o boné, hein? É. Se ele não pediu o Eu boné. perguntei do Dorival pra ele, vocês acho são que testemunhas. Ele desconversou, deu Claro uma que sim. curva e não respondeu. É. Deu uma curva e não respondeu. Eu acho que espera até a juventude. Sabe por quê? Nenhuma decisão vai ser tomada antes do dia 9. Mas aqui é o seguinte, que essa tem uma questão importante. Só se tomar A os eleição. quatro, né? Se tomar A eleição. quatro, aí, pô. Então, se você perde a classificação para um rival. E aí vai ficar aquela loucura, estado de guerra. E aí você
tem uma eleição no sábado e para você dar uma resposta à torcida, você oferece a cabeça do treinador. É bem provável. Porque se você não votar faz é o nada... sócio, né? Então, mas o sócio é o torcedor, né? E se você não faz nada, você deixa o treinador numa situação como essa... Não vai nessa não. Sócio ao torcedor não vai nessa não. Não vai nessa linha não. Quem vai votar... Opa! Tá bom. Eu sei que tem palmeirense infiltrado, tem São Paulino, eu sei. Em todos os clubes acontece isso. O isso. Augusto Melo, muitas vezes não vai lá, muitas vezes vai lá votar. O cara que anda, não tá nem aí, muitas vezes não vai votar. Eu sei, mas é a minoria, João. A maioria de corintianos. Não sei. A maioria de corintianos. Bota 10% aí, que se 10% do eu não negócio... sei qual é o impacto de uma classificação a favor do Stabile ou uma eliminação contra o Stabile. Ou seja, a favor ou contra o Augusto, né? Mas eu acho que vai balançar no cargo, mas a decisão não vai ser antes do dia 9. Ele não vai tomar essa decisão, o Stabile. Não vai. E se o Augusto... Mas ele corre o risco de perder, né? Porque dependendo da maneira como você é eliminado, né? Só para deixar que aconteceu claro. na eleição do Duíra, né? Tomou um pau do Bahia de 5 na Neoquímica Arena, né? Que coincidência. Logo 2 dias pra frente teríamos as eleições. Os caras tomaram logo de 5 pro Bahia em casa, né? O Dorival e o Fabinho não são do Stabile, são do Augusto. Sim. Claro. Pô, quem contratou os dois foi o Augusto Melo. E vendo as declarações do Stabile, né, que não deu uma curva sobre o Dorival Júnior. Agora, aí é culpa do Stabile também, do Tuma, de todo mundo que faz parte dos conselhos do Corinthians. Por que demoraram tanto tempo? A gente falou aqui com o Tuma isso, né? Sim. Por que demorou tanto tempo para marcar essa decisão a respeito do Augusto? Tudo bem, a desculpa era que era período de férias e muita gente estaria viajando e não poderia participar. Mas eu acho que demorou muito. Isso tinha que ter sido um negócio mais rápido, entendeu? Eles alegam que estavam aguardando o resultado aí do Ministério Público das investigações com a Vai de Bet, né? Não precisava. A investigação do clube já é suficiente, gente, entendeu? É importante tu falou que o ex-presidente procurou. Quer falar na Bandeirante. Ele mandou mensagem. Falava na Bandeirante, porque ele negou. Ele disse o Fabiani que tá aí? falaria pra Rádio Bandeirantes. Agora ele quer falar. Não, o Andrés quer falar aqui? Não, pera um pouquinho. Ele falou com o Fabiani, né? Não foi isso? Ele falou... Não, o Fabiani pediu, né? A gente ligou pra ele. Vocês ligaram, né? Pra ele se pronunciar sobre a questão dos cartões. Não tá. Caramba, vem aqui, ô Preto. Senta aqui, ó. Não, me dá esse microfone. Agora voltou. Não chega. Vai, voltou aí, vai. mas vai e volta, cabo, troca, meu. Pode ser o cabo aqui. Pode cair, Preto. Tá, tranquilo. Obrigado, volta aí, obrigado, volta aí, Betão. volta aí. Nós estamos assim desde... Aí, boa. Aí, coisa linda. Quando estourou o negócio dos cartões corporativos, o Fabiani ligou para colocar o Andrés no ar, perfeito? Ele respondeu ao Fabiani. Para a Rádio Bandeirantes eu não falo. Isso o quê? Faz 10 dias, né? 10 dias. É isso, né? 10 dias. Por aí. E agora ele se colocou à disposição do Quesada para dar entrevista. Ele ouviu a entrevista do... Bom, quem não ouviu essa entrevista do Stabile na sexta-feira, né? Aí o Andrés mandou uma mensagem para mim e no sábado eu só fui responder no domingo. Sábado eu tava de folga, né? Falar, agora... Porque quando a gente também ligava pro Andrés na época de presidente também, não fazia... Tava a nossa bunda, né? Que é um negócio que a gente também precisa aprender um pouquinho, viu? É. O que a gente entrevista esses caras quando estão em época de campanha, depois que eles colocam lá o bumbum na cadeira, os caras fecham um clube pra nós. Não dão uma satisfação. Casares, quando era candidato, aí o Capriotti solícito liga, pra caramba. insiste, o Tem Pretzel, razão. você, eu, o Fabiano, os repórteres, o Milhões, Isso aí. todo mundo aqui, o Pedro que tá chegando, esses caras andam pra não falar outra coisa pra gente. Aí ele falou assim, deixa passar o dia 9... E, por favor, me coloque lá para o debate na Band, para vocês perguntarem diretamente para mim. Ótimo. Deve ser alguma referência ao cartão corporativo que a gente citou. Aí eu falei, a hora que você quiser. Não é da minha alçada, o Capriotti é o nosso chefe, vocês fazem a produção. Se ele vier, eu estiver aqui, eu faço a entrevista. Eu não vou fazer um esforço nenhum para ouvir quem está fora do comando, porque esses caras são... Quem tá fora do comando? O André está fora do comando. Tá fora do comando? Não, ele não é o presidente do clube. Mas tá fora do comando. Não, mas é o que eu tô dizendo. Na hora Tá que... enraizado no comando, desde que ele, entre aspas, saiu da presidência. Eu entendi o que você quis dizer. O que eu tô falando é o seguinte, quando o cara tá lá e ele precisa dar satisfação pra torcida, ele não dá.
Aí quando vai se lançar candidato, o assessor vem e fica enchendo o saco do Capriotti, fica enchendo a sua paciência, a tua, a minha, pra ficar entrevistando esses caras toda hora. O Casares só Entendeu? ficou brabo comigo porque eu abri espaço pra oposição. O Casares não deu várias entrevistas Isso, na hora que estava antes, se Não, elegendo? quando ele era eleição, candidato à presidência, sou democrático, O Marco vontade. Aurélio também deu várias entrevistas porque Sim. ele era um Claro, dos postulantes, né? Pela cara do Capriotti, não sei se ele tem tanto interesse É. assim, tá? De ouvir o É o ex-presidente. Capri que Mas resolve. seria um prazer recebê-lo aqui para que a gente pudesse debater frente a frente. Não, mas se Não, eu vier... não tenho nada, absolutamente. Jornalisticamente falando, é importante. Claro traz que é o homem. importante, não é? Sem dúvida alguma que é importante. Jornalisticamente falando, é muito importante. Só que é importante porque interessa pra ele. E na hora que interessava pra torcida saber se vai pagar o estádio. Tô falando pra você, viu, Andrés? Porque eu tô há anos tentando entender o negócio do estádio e você não mostra pra ninguém o negócio do estádio. Não tem um santo corintiano que mostre o negócio do Lembra estádio. numa coletiva que ele pegou um monte de papel e mostrou pra quê? rápido Sabe assim, que- tá sabe o aqui, que não sei fez quem com esse virou, papel? ninguém Nem vou viu. falar o que fez com esse papel. Escreveu num guardanapo na Não. pizzaria em Cadê 2008. a transparência? Que em Eu 2018 pago. o estádio Exatamente. estaria pago. Eu pago o estádio em 10, Em 4 12 anos. Em Em 4 quatro anos, que anos. foi fundado Não em cumpriu. 2014. Em 2018 Não o cumpriu. estádio Nada. estaria pago. E Em ainda 4 diz anos. que eu minto ainda. Eu falo na frente dele. Que E quem o- mente é ele, quando ele não assume isso. Quando ele escreveu num guardanapo comigo, com questada na pizzaria, botando, não, porque eu pago camarote aqui, eu vendo as cadeiras aqui, não sei o que, eu pago o estádio rapidinho. E o Augusto que deu Não, e a entrevista- arrecadação é XYZ, Exatamente. vezes não sei É, quantos isso. jogos na temporada. Assim, nem... quando você viu era outra coisa. Faltou a transparência. E o Augusto, que foi entrevistado por vocês, aquela entrevista histórica, que ele prometeu um monte de coisa, ele falou que ia ter transparência. Ele também não desvendou a situação do estádio e não explicou nada, do Nada, estádio. Claro. Então não tem. Mas quem E explicou o estádio? alguma coisa? Ô, Duílio, até hoje você Ninguém não explicou explica, a negociação do Yuri Alberto, Duílio. Alberto. O Roberto, estádio, eu queria ver. o Eu estádio é também importante queria. a gente sempre lembrar. O estádio não foi entregue e terminado ao Corinthians. Não mesmo. Tem mais de 100 milhões em 120 obras milhões. que Arquibancada precisam ser feitas. Não tô nem falando de arquibancada móvel, tô falando de Melhorias de no melhorias no Hoje estádio, ainda? região dos Na camarotes. época, 120 milhões de reais. O Capri tem razão. Muito dinheiro. O estádio não está completamente terminado. O que daria uma brecha para de repente não pagar uma parte restante da. Mas o aí, Corinthians não, pensou mas aí o que nisso. aconteceu? Qual foi a construtora mesmo que fez? Odebrecht. Odebrecht. A Odebrecht limpou a dívida que o Corinthians tinha com ela em troca desse acabamento que não foi feito, Por isso que esses caiu para 120 milhões. milhões e agora tem É, 600. aí né? falou, ó, então tá bom, falta 120, nós vamos fazer, vocês devem não sei quanto, então tá tudo certo, zero o negócio e vamos em frente. Mas o Corinthians, não é? Que não consegue pagar o estádio, muito menos esses 120 milhões para terminar essas obras do só estádio. pra né? encerrar da minha Era parte. 120 milhões Sim, alguns agora tá, anos é. atrás, já aumentou exato. isso. Então, o Né? estádio que tem mais mármore na América do Sul. Nossa É um Senhora. negócio Agora, para impressionante. encerrar, eu gostaria muito que a Caixa Econômica também pudesse informar sobre essa, porque a Caixa Econômica é de quem? Pudesse o quê? Que ela pudesse informar a respeito desse contrato. Por que a Caixa também não pode? Não pode? Ela não tem. Ela não pode? Ela é proibida? Transparência. Como é que é? De confidencialidade. Ô, Précio, porque E os caras ficam a atrás vaquinha? dessa- E a Mas vaquinha? vem cá, A vaquinha do estádio? alguma Como é que empresa- parou? 40 Levou. milhões. Alguma empresa estatal Parou? em Parou já? alguma situação que envolve 40, faz nem o interesse cócega. do povo se posiciona para alguma coisa publicamente? Você acha que a Caixa Econômica Federal vai falar? Eu tô cobrando, né? É, A não, gente tá aqui certo, pra A cobrar, mas né? gente Exato, tentar né? entrevistar, é presidente da Caixa, né? Sim. É uma mulher, né? Agora é presidente? Acho que é uma moça, É não uma é? moça, né? A gente não consegue, cara. Esquece. Ela não dá entrevista. Esquece. Então, Esquece. Agora vem cá, não, foi o Duílio que foi embora e não, foi o Andrés quando ele foi embora, ele levou o cara da Caixa lá, não teve? Foi esse dia do evento que ele levou um monte de papel, não foi? aquele. Eu tava Não, na não, não, coletiva. Não, foi o Duílio. foi Foi o do Duílio. Foi É. do Duílio. Lembra que o Duílio levou, falou que tinha um acordo com o cara da Caixa Econômica Federal, não era isso? Não, cara, É. na verdade foi o Andressa. Ele pegou um monte de papel, ele pegou e mostrou, ó, tá aqui, e balançou os papéis. Os câmeras, eu tava na coletiva, os câmeras tentaram aproximar, ele pegou e prontamente Que virou. ano que foi isso? Quando terminou a entrevista coletiva, obviamente que tem aquela resenha de jornalista, né? A gente vai lá trocar uma ideia, né, no off. E aí todo mundo pediu pra que a gente pudesse ver, ter acesso. Ele falou, não, isso aqui é uma coisa confidencial. Mas você falou na coletiva que tava aqui, então eu explico o que tem aí. Foi Não, 2020. Foi igual ao guardanapo, né? Confidencial. Eu encerro entendeu? a dívida rapidinho. Não, foi antes da pandemia, cara. Foi Cara, antes da pandemia, acredita com quem certeza, quer, viu? com certeza. Infelizmente, Osmar Stabile, sendo o novo presidente, de fato, até o final de 26,
vai ser muito difícil recuperar a credibilidade do Corinthians em 1 ano e meio. Sim, eu também acho. Muito difícil. A única coisa que eu Credibilidade, lamento, a palavra mais usada pelo Augusto Melo, lembra? Exato. Credibilidade e pessoas técnicas, segundo o Augusto Pessoas Melo. técnicas. Pessoas técnicas. E amigos do portão pra E fora. amigos do portão pra fora. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho da Rádio Bandeirante, mais especificamente Esporte em Debate, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Corinthians tem uma gestão hoje muito ruim, uma gestão temerária, né? E o estúdio da Rádio Bandeirante acabou recebendo uma cartilha, né? Dos 50 erros de Augusto Melo. Olha, isso aconteceu após isso aconteceu em um prazo, um período aí de apenas 1 ano e meio. E o Corinthians, infelizmente, está passando por uma complicação, uma dificuldade terrível. Não sei como e quando isso vai melhorar. Mas vamos falar um pouquinho, primeiramente, do Ministério Público de São Paulo, que acabou abrindo uma investigação aí sobre a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, sobre várias coisas ruins, sobre apropriação indébita, né? Sobre aí furto qualificado, estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Então o Ministério Público abriu essa investigação para fazer aí, né, a apuração de tantos crimes. Olha bem para você ver: apropriação indébita, furto qualificado, estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa são crimes terríveis, são crimes, né? Nossa Senhora, complicado. O GE, há 2 semanas atrás, acabou aí publicando uma matéria, né, sobre o uso do cartão corporativo do Corinthians pelo Duílio Monteiro Alves, por gastos pessoais, como mercado, farmácia, hortifruti, padaria, até cigarro. Duílio acabou comprando o cartão do Corinthians. Porém, o Duílio Monteiro Alves, ele acabou desmentindo e, segundo a entrevista que ele deu para André Hernan, ele foi até a delegacia fazer uma representação contra a matéria. Mas o Globo Esporte acabou confirmando, né, a veracidade dos fatos, devido ter buscado aí a informação junto à Fazenda Pública. Então, a situação ficou complicada, porque o Globo Esporte acabou aí confirmando a informação que a Fazenda Pública, né, falou que todos os gastos que apareceram ali são verdade. O Ministério Público pegou esses indícios, né, de irregularidade, né, porque só em um mercado do Duílio Monteiro Alves gastou R$32 mil num prazo de apenas 15 dias, né? Isso aconteceu em outubro de 2023, no mercado chamado aí Oliveira Mercado. Detalhe, olha para você ver, até o promotor ficou surpreso, por quê? O promotor foi até a esse endereço do mercado, né? Mas chegando lá, acabou se espantando, porque o promotor, não havia nenhum mercado. Veja bem a situação. Os caras colocaram que comprou no nome do mercado, colocou lá o endereço, que sai o endereço, né? E aí o promotor ficou desconfiado, foi até o endereço, chegando lá, não havia mercado. Onde é que gastou esses 32 mil, hein? Mas só que não são só esses 32 mil. Tem muito mais gasto, tem vários outros tipos de gasto. Corinthians, a gente falar, né? Por isso que o clube chegou nesse buraco sem fundo, né? Ainda bem que o Ministério Público de São Paulo agiu rápido, né? E o Ministério Público também sugeriu que o cartão, né, o cartão de Andrés Sanz também seja investigado, porque segundo o Ministério Público existe aí a possibilidade de Andrés ter usado o cartão corporativo do Corinthians, né, para fins pessoais, para fins próprios. E Andrés, na verdade, até confirmou que usou o cartão.
Só que o Ministério Público, por que ele quer fazer essa investigação? Para ver onde, como, se tem empresa laranja, se não. Porque você vê que o mercado, Oliveira Mercado, eles colocaram o endereço, que no boleto sai, chegando lá não havia mercado lá. Então, eles querem saber a origem do dinheiro para fazer a investigação dessa irregularidade até encontrar onde foi parar esse dinheiro. Me conta de quem que ele está. Porque se ele falou que comprou no mercado e não existe esse mercado, mas ele gastou no cartão corporativo 32 mil reais, como ele gastou? Aonde? Onde foi? Isso é uma vergonha. O cara comprar no cartão corporativo do clube cigarro, remédio para ereção. Isso é uma brincadeira. Gastos 100% pessoais. Gastos 100% pessoais. Porque quem fuma é exclusivo, a pessoa fuma. Remédio para ereção, outra, exclusivo para a pessoa. Então, assim, é uma vergonha. Essa equipe que está no Corinthians há anos, uma equipe arcaica, uma equipe irresponsável. Por isso que o Ministério Público está investigando por tantos crimes, lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado, apropriação indébita. Cara, é surreal. O Corinthians, se fosse bem administrado, seria um time que todo ano ganharia 2, 3 títulos. Mas é muito mal administrado há anos, há décadas. Dos anos 70 para cá, o Corinthians é muito mal administrado. E por isso chegou nessa dívida estratosférica, uma dívida, para mim, no meu modo de analisar, se tratando do futebol brasileiro, uma dívida impagável. Porque só de juros o Corinthians paga cerca de 300 milhões. Cara, é muito dinheiro. É uma dívida, assim, o Corinthians vai ter muita dificuldade, principalmente com as pessoas que lá estão. E o Corinthians acabou soltando a nota, informando que recebeu com muita satisfação a investigação do Ministério Público, porque assim vai apurar esses gastos indevidos do cartão corporativo do Corinthians pelo o Duílio Monteiro Alves, né? E o Duílio também soltou a nota à imprensa. Duílio declarou que que vai representar, né, essa informação, fazendo uma notícia crime contra a circulação, né, dessa matéria. Então, Duílio falou que esses documentos não têm veracidade, não são documentos falsos. Mas o GE já confirmou com a Fazenda Pública que os documentos têm total veracidade. Então, assim, agora, Duílio também complementou a matéria, dizendo que pediu o Conselho Deliberativo do Corinthians que apure as origens dos documentos. Mas quem vai acreditar no Conselho Deliberativo? Para mim, o CORE, que faz parte do Conselho de Ética, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, para mim significa tudo a mesma coisa. São pessoas irresponsáveis, são pessoas amadoras, são pessoas que o trabalho é questionado. E eu vou acreditar no Ministério Público de São Paulo. Vou acreditar no Ministério Público, não no Conselho Deliberativo. Então, por isso, o Ministério Público está fazendo um trabalho sério, né, um trabalho de investigação. Assim que Augusto Melo foi indiciado, lembra do caso da Vaidbet? Quando o Corinthians fez aquela parceria com a Vaidbet para ser a patrocinadora master do Corinthians, né? Que o Ministério Público encontrou irregularidade nos depoimentos de Alex Cassundé, Marcelo Mariano, Sérgio Moura. Esses três que eu citei eram diretores de confiança de Augusto Melo. E Augusto Melo também foi indiciado. Portanto, após a Polícia Civil indiciar os 4, o Ministério Público acabou oferecendo denúncia e a Justiça de São Paulo acatou a denúncia. Então, os 4 passaram a ser réus dentro do processo. Agora, o que vem da Justiça eu vou confiar. Mas o que vem dentro do Corinthians, esse core, são pessoas que faz parte... Ah, mas existe a renovação e transparência. Cara, são pessoas que trabalharam junto há 20 anos.
né? E tem interesse político. O problema não é, o problema é interesse político. Quando qualquer pessoa quer fazer algo, já tem que pensar lá na frente, quando vai vir lá a próxima eleição. E você vai ter a base, os associados vão votar em você, aí os associados vão votar em troca de quê? De cargo, de benefício, de uma série de coisas que os caras estão pensando somente no seu umbigo. Por isso que o Corinthians há um desvio muito grande, há um desvio vergonhoso. Você lembra do caso dos ingressos? Quem lembra do caso dos ingressos? Porque o Corinthians desviava cerca de 8 mil ingressos. Isso a R$150 passa de 120 mil reais. Só que desviava. Mas ninguém queria instalar a biometria facial. Porque quando instalou a biometria facial, o que ocorreu? Cortou essas mamatas. Porque era muita gente levando vantagem e colocando dinheiro no bolso. Porque a biometria facial, você comprou ingresso, você chegou o rosto lá, a biometria reconheceu que seu ingresso está pago, você vai entrar. Nunca reconheceu, você vai voltar. Então não tem como mais ter desvio. Agora o Corinthians, quando o Palmeiras teve aí 45 mil ingressos, teve 3 milhões e 200 de faturamento. Lembra ano passado o Corinthians contra o Palmeiras, quando não havia instalado ainda a biometria facial? O Corinthians teve 47 mil torcedores para 2 milhões e meio. Olha aí, 800 mil de diferença, sendo que tinha mais torcedor, né? E teve 800 mil. Corinthians tem mais torcedor, menos faturamento. E aí a gente, mas pode ser que o ingresso esteja mais barato. Não. A gente rastreou e viu que o ingresso não está mais barato. O ingresso está em torno de R$150 para a maioria. A minoria quer camarote, essas coisas, né? Cadeira especial. Mas a maioria do povão, cerca de 40 mil pessoas, o ingresso estava abaixo de R$150 no ano passado e nesse ano. E por que o Corinthians não queria instalar a biometria facial? Porque para não pegar essas irregularidades. Mas a Justiça de São Paulo determinou que todos os estádios acima de 20 mil pagantes tem que ter a biometria facial. Então o Corinthians fez obrigado. Inclusive o presidente afastado, Augusto Melo, ele acabou saindo do cargo sem instalar a biometria facial. Agora o presidente interino, Osmar Stable, que acabou aí instalando a biometria facial, e a polícia foi lá conferir e aprovou o laudo. Então, com isso o Corinthians acabou aí aumentando a lucratividade. Isso acontece no Corinthians há quantos anos? Lembra do cambismo no Corinthians? Que quando o Corinthians solta, por exemplo, 45 mil ingressos para vender. Só que o Corinthians pegava 10 mil ingressos e não colocava para vender, colocava na mão do cambista. Aí o cambista, no dia do jogo, chega lá com o ingresso que ele pagou R$150, a pessoa que está querendo ver o jogo, vende o ingresso por R$400. O que acontece? Ele ganha lá um valor muito alto acima dos 150, ele pagou 150, vendeu por 300, já ganhou o dobro. Só que vende por 400, porque aquele cara que passou para ele o ingresso, o que vai acontecer? Ele também vai pegar uma porcentagem. Então você vê que é meio que orquestrado, é meio que, não sei se eu chamo de quadrilha, é uma associação criminosa, mas que é muito bem orquestrado, é. Então, o Corinthians, o dia que passar limpo e tiver pessoas sérias, pessoas competentes, honestas, Corinthians vai ser um dos maiores times do mundo, porque tem potencial. O que não tem são pessoas competentes, pessoas sérias. Porque o Corinthians, para vender na mídia, não tem nenhum time. O Corinthians é uma fábrica de dinheiro. É uma fábrica de publicidade. É uma fábrica de venda de produtos. O torcedor ele é completamente apaixonado e todos os jogos o estádio está cheio. Todos os jogos. O Corinthians fatura mais de 3 milhões. Quantos jogos tem por mês? Não deveria estar devendo um centavo. O que está devendo é má administração, gente desviando, gente passando a mão. Isso não é minhas palavras. Isso é palavra do Ministério Público de São Paulo, que está investigando aí o Duílio Monteiro Alves
por crimes bizonho, como aí estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica, associação criminosa. Associação criminosa. Olha quantos crimes que o Ministério Público de São Paulo pegou para investigar. São tantas irregularidades que faz o torcedor ficar decepcionado. Aí muita gente fala, por que o Corinthians deve 2,5? O cara é simples, não entende, né? Deve por causa de tantas coisas erradas que vem no Corinthians acontecendo, não é da agora. Cada pessoa que entra continua aumentando o desvio. Mas esse desvio já começou há anos. São coisas de décadas, de 20, de 30 anos. Mas cada presidente que assume desvia mais. Ao caso da Vaidebet, né? Ao caso dos ingressos, do cambismo no Corinthians. Tem funcionário do Corinthians que tem um cargo lá, assim, como é que eu vou falar? Um cargo que não há, o cara não tem qualidade, capacidade para ganhar 25 mil reais. Por quê? É um salário que é uma pessoa que cuida do jardim, o salário vai ser entre 1.500, 2.500, 2.700, coisa assim, porque é uma coisa geral, certo? Agora um cara que cuida do jardim ganhar 25 mil reais, você vê que tem coisa errada. Não tem qualificação para tanto dinheiro como tem no Corinthians. Osmar Stabile assumiu faz 60 dias, acabou com a base sub-16, acabou com a base sub-18 e qualificou a base sub-17 e sub-20. Alguns jogadores foram demitidos porque não tinham capacidade para vestir a camisa do Corinthians. Corinthians tinha em torno de 1.400 funcionários. Exemplo, pessoas ganhando 25, 30 mil reais. Osmar Stabile assumiu, já mandou 120 embora. Então, de uma folha salarial que o Corinthians tinha entre 44 milhões e 45 milhões mensais, hoje o Corinthians tem uma folha de 40 milhões aproximadamente. Mas a folha salarial dos jogadores é em torno aí de 23 para 24 milhões. E o presidente Osmar Stabile já está enxugando essa folha, porque foi feito com o Memphis um contrato totalmente irresponsável, onde o Memphis pediu todos os benefícios, todas as bodomias possíveis, e o Corinthians deu. Deu por quê? Porque não é dinheiro do seu bolso. Que fosse da empresa, de um presidente, ele não daria. Mas é do clube, né? É do clube, então é dinheiro que não é da sua empresa, que se fosse ninguém faria. Mas é do clube, é uma mamata. Por isso que ser dirigente de um clube igual o Corinthians é uma teta maravilhosa, é uma teta que o leite é interminável, não acaba. Por isso que todo mundo quer ser. E por que fala, o presidente não é remunerado? Não é remunerado? Não é remunerado? Como não é remunerado? O presidente não é remunerado? Se não fosse remunerado em razão de tal, ninguém queria. Você acha que alguém vai trabalhar só apenas por amor? Mas sabe, né? Não ganha de um lugar, mas desvia de outro. E aí fecha os contratinhos de milhões, né? Igual o Corinthians com a Vaidebet, né? Mais de 300 milhões de patrocínio. Depois foi desviado aí mais de 25 mil para uma casa, com o endereço que vocês colocaram. Chegaram lá, a pessoa era uma pessoa simples, uma pessoa de condições financeiras, né? Com muita dificuldade. A mulher tinha Bolsa Família, tinha tudo isso. Então não é uma pessoa que tem riqueza. E foi desviado 25 milhões em um contrato de 300 milhões, né? Por isso que o Ministério Público de São Paulo indiciou Augusto Melo e mais os seus ex-diretores, porque ele pegou irregularidade nos seus depoimentos. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações negativas do Corinthians? Porque o torcedor quer ver o Corinthians na página futebolística. E hoje o Corinthians está muito mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas. E hoje tem Corinthians, tem Palmeiras, deve aí que o Corinthians saiu na frente no primeiro jogo da Neoquímica Arena. Hoje tem o jogo de volta, um jogo difícil, que o Palmeiras tem um time muito qualificado.
um time com um grande treinador, mas se o Corinthians, se o técnico Dorival Júnior armar um time bem fechado atrás, bem equacionado, com a defesa bem postada, o sistema defensivo muito bem ajustado, o Corinthians tem condições de conseguir essa classificação. Não é fácil? Não é fácil, porque o Palmeiras é um time, tecnicamente, é melhor do que o Corinthians. Mas o Corinthians precisa superar na raça, na determinação, na luta, na batalha. E o trio Memphis, Garro e Yuri Alberto precisa estar numa noite mais inspirada, numa noite brilhante. Porque se não funcionar, a defesa sozinha não consegue segurar. Que o Palmeiras hoje é uma pressão do início ao fim. Mas eu tô confiante. E vocês? Estão confiantes assim como eu? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e você receberá tudo de primeira mão. Gente, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.